eu comecei a olhar para mim. E eu falei, bom, é isso. Se eu tô vendo que as coisas não estão caminhando e o problema é porque eu não tô digerindo, ou melhor, eu tô engolindo, né? Engolindo as emoções, exatamente, né? tudo, escondendo. Falei, uma hora estraga, apodrece, estraga tudo. E é isso, a hora que você entende que a mente, ela, né, ela cria tudo isso, a gente começa a estar mais presente. Então, quer dizer, qual é o maior ganho? É entender o que é estar presente. E o que é estar presente? Começar a observar, nada de uma maneira exagerada, mas é você estar atenta a tudo que você está pensando, como você está agindo, o que você está falando. Por quê? Porque o que nós falamos, que é um comportamento, ele é resultado de um sentimento, que é resultado de um pensamento. E a crença, ela é um pensamento, uma convicção que a gente tem. É uma certeza tão absoluta. E essa crença vem da onde? Ela, muitas vezes, ou melhor, praticamente, a maioria, vamos dizer, 80%, 90% dela vem da nossa infância, nos nossos primeiros anos. Por quê? Porque é onde nós fomos criados. Então, tem uma idade assim, de tantos? Não, é porque normalmente é infância. Por quê? Porque ela se fortalece, porque é uma repetição. Por que um pensamento se torna uma convicção? Porque ele é tão repetido e é tão internalizado, né? Sim. Você tem que arrumar sua cama, você tem que arrumar sua cama. Porque quem não arruma a cama é relaxado. Porque dali a pouco você tá naquilo que... Você faz um automático. Porque eu arrumo, eu já levanto, a primeira coisa que eu faço, eu já estico minha cama. Porque eu não sou relaxada. Entendi. Aí você fala, que bobagem. É isso. Quando nós somos pequenos, nós somos treinados pelos nossos pais. São as crenças familiares que, naturalmente, os pais repassam, como os nossos avós repassaram para os nossos pais e foram criar. Pensa que são famílias diferentes, aí eles juntam, fundem aquelas crenças, ainda criam mais algumas para bagunçar a cabeça de todo mundo. Eu sou mãe, então tive a minha parte também, baguncei a dos meus filhos. E é isso vai seguindo, isso é natural, isso acontece. E aí existem as crenças baseadas nos traumas, de situações que ocorreram, vamos dizer assim, na escola mesmo, sabe? É alguma, vamos dizer, as pessoas têm medo de se expor. Muitas vezes é o caso de uma professora, na minha época, né? Aí existia muita arruição oral. E, né, colégio padre, aquela coisa toda. Sim. Chamava lá na frente. Se você erra. Além de você levar uma chamada, fora, né, todo mundo rindo, aquela coisa toda. O jeito que os professores lidavam era, vamos dizer assim, eles eram muito duros. Então, o que acontece? Você faz de tudo para não errar. Então, o que você vai permeando? A infância faz você entender, interpretar com a sua maturidade da idade, interpretar que aquele fato, além de ser ruim, se expor é ruim, você não pode errar. Você imagina o que é isso para uma pessoa adulta. Nossa. É aquela pessoa que ela deixa de caminhar, as oportunidades aparecem. Ela paralisa. E ela paralisa. O medo paralisa a gente. O medo de errar é tão absurdo. Por quê? Porque se você, numa sessão de clientes, hora que você pergunta, não, mas você pode errar? Não, claro. Ninguém gosta. Claro, ninguém gosta. Sim. Mas é porque a gente entende que erro é algo péssimo. Ruim, né? Ruim. E não é. Não é porque, na verdade, é uma mudança, é uma ressignificação do que é aquilo. Só que isso você só faz quando você é adulto. Quando você entende, fala, opa, tem alguma coisa que está me paralisando, está me limitando. Sim. Por exemplo, errar é algo que eu não me permito fazer. Porque todas as vezes que eu erro, eu deixo todo mundo chateado. Né? Olha aqui que remete. Ou deixo chateado, ou então eu vou passar uma tremenda uma vergonha, eu não quero, sabe? Já teve casos de pessoas que a professora lá no meio, ela fez xixi nas calças, aquela coisa. Sim. Por quê? Porque é criança, é normal, óbvio. Ela vai reagir. Então, ela não quer passar por aquilo de novo. É a mente, que eu digo que ela é quase um gremlinzinho, né? Ela tá ali, o que ela tá fazendo? Ela não tá jogando contra. Ela joga ao nosso favor. Ela tá ali tentando proteger a gente. Só que ela alerta aquilo e fala, se expor é perigoso, faz mal. Então, o ideal é que você não fale. Aí você fala, entendi. Aí ela fala, então fica quieta. Aquilo que chamaram você para fazer, não, bobagem, não mexe com isso não, deixa quieto. Não, faz de outro jeito, você vai ter outra solução. Ela está ali o tempo todo te protegendo. Sim. Só que é como se fosse, né? Protegendo. Para ela entende que está protegendo. Só Sim. que a mente, ela lida com fatos passados. No retrovisor. E a gente olha para um né, um para-brisa enorme, que é, vamos dizer, que a gente está dirigindo, é exatamente isso. Então, muitas vezes,
A hora que a gente consegue, porque isso é a medida que a gente começa a ficar presente nos nossos pensamentos. Sim. Você entende? Que de novo, é o autoconhecimento para você falar, o que é que eu estou pensando? Por que eu não estou indo adiante? Porque eu tenho medo de... mas por que você tem medo? Eu tenho medo porque eu já passei por diversas situações, por traumas, ou quando eu cheguei em casa com a nota baixa, ou quando aconteceu alguma coisa, eu fui me apresentar e eu não consegui me apresentar, depois eu ainda apanhei chegando em casa. Tem situações extremamente complicadas e tem coisas simples. E mesmo assim, pelo fato da criança muito observar o pai e a mãe, é que nem até os bichinhos que estão ali o tempo todo observando a gente. As crianças também estão observando. Sim, e aí ela vê o pai falando alguma coisa para a mãe, e ela fala, entendi, é assim. Só que ele entendeu com a cabecinha de criança. Então ela vai criando todo um mecanismo de defesa e fala, eu não quero passar pelo que minha mãe está passando, pelo que meu pai está passando. Então, eu já vou me resguardar. E você vai criando limitações, na verdade, moldes, regras, para você poder conviver. Só que você levanta tantas regras, tantas, que de repente você começa a ver que não vai. E o que acontece? Muitas vezes você atende pessoas, mesmo no corporativo, todo mundo fala. Mas quando você atende as pessoas, você trata só coisas pessoais, as crenças pessoais. As crenças, elas são pessoais porque são nossas. E elas refletem no profissional. Então, quando fala, não, mas é porque eu sempre trabalhei muito, muito bem, mas eu não estou conseguindo me desenvolver mais, né? O descarrilamento que eles falam, né, da carreira, o profissional, ele foi, chegou lá, bom. Parou. Estagnou. E aí estagnou e não consegue mais sair. E não deixa. E é crença pessoal, a hora que você vai trabalhar. Geralmente, que tipo de crenças? Porque aqui a gente está falando para um público extenso, enfim, não é só para a área da beleza, né? Mas da minha área eu vejo que tem muito isso, porque eu ministro cursos e muitas alunas falam, não, mas teve até uma época que eu tinha uma equipe e aí a minha equipe falava assim, Pri, mas quando quiserem ser atendidas aqui na clínica, vão querer ser atendidas por você, não por mim. E eu acho que isso é uma crença limitante. Porque não merecimento. De não merecimento, né? E eu falo assim, não é só porque eu sou... O nome da clínica tem o meu nome, que não vão querer fazer com vocês, de forma alguma. Porque eu falo que as pessoas se identificam com algumas e com outras não. Então, às vezes, pode ser o melhor profissional, olhar para você e não querer fazer com você, entendeu? Querer fazer com o outro. Frequência, né? Exatamente. Então, era mais ou menos o que eu passava para elas, assim. Mas isso, então, reflete o merecimento. Isso é merecimento, isso é crença de alto valor. Aí, quando fala, a Angélica é especialista em crenças e mentalidade. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela é baseada nas nossas convicções. E qual é a crença central? É o nosso alto valor, é a maneira que a gente se enxerga. E a gente tem uma lente para isso. Então, a gente vê o mundo através dessa lente. Se a nossa lente é verde, então a gente vê o mundo todo esverdeado. Se a nossa lente é rosinha, todo E é isso que acontece. A gente toma pra gente que as pessoas estão pensando exatamente o que a gente pensa. Não, mas não. Porque no fundo, não, mas, o que eu tenho para falar? O que eu tenho para dar? Não, mas não é isso. Quantas vezes nós falamos, você é excelente, você faz um trabalho incrível, todo mundo gosta muito, olha o feedback, a pessoa não consegue nem receber um elogio. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. Porque o alto valor dela tá completo, a autoimagem dela. Você, quando recebe um elogio, né? E ela não consegue receber. Não, que isso, né? Não fala. Obrigada. Né? Obrigada. Mas é isso. Mas se eu receber, a pessoa vai estar achando. Que eu tô me achando. Tô me achando que eu sou, né, prepotente. E não é isso. Uma coisa é. A pessoa tá. O que ela tá fazendo? Ela tá sendo um espelho seu. Ela tá apenas confirmando, ela tá refletindo o que você já tá vendo. Então você agradece, satisfeita. Né? Poxa, obrigada. Por quê? Porque é isso. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas estão no esforço colaborativo de mostrar pra gente quais são as nossas crenças, as situações e as pessoas. Então, até quando nós estamos vivendo determinadas situações, nunca é pessoal, porque todo mundo tem um monte de crenças ali, tanto fortalecedoras quanto limitantes. Porque se não tivéssemos muitas fortalecedoras, a gente não estava nem aqui em pé. Então, nós temos muita fortalecedora. Mas, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente acha que o que as pessoas estão fazendo com a gente
é porque é pessoal, a pessoa está perseguindo, é porque não posso. Onde eu vou, no meu trabalho, as pessoas têm inveja. Não. Ela apenas, você atraiu pessoas, é que nem a vítima e o algoz. Você atraiu uma pessoa que está na mesma frequência para confirmar a sua crença, para autovalidar. É aquele ciclo. Pensamento gera o sentimento. Se eu ouvir uma vida toda que eu não faço nada direito, que tudo, né, é mal feito, não sei o quê, então eu me sinto insuficiente. Automaticamente eu faço as coisas, inconscientemente, sem perceber, eu faço de qualquer maneira mesmo. Não adianta, eu vou provar o quê para quem? Então eu já vou fazendo. Automaticamente vem alguém e fala, puxa, não fez direito, fez... E você entra nesse ciclo e você repete. A crença, ela tem esse poder de se autovalidar. Isso, mas o que você vai... Então tô frita. Não, muito pelo contrário. Porque da hora que eu substituo uma crença limitadora por uma poderosa, fortalecedora, acabou. Ela também se autovalida. Entendi. Que é o que a gente estava conversando, né? Eu sempre tive uma crença de que eu era mocinha da história. Então, independente do que aconteça... Essa é a sua crença fortalecedora, é isso, é muito interessante isso, porque ela é uma crença fortalecedora, só que ela no meio do caminho, por quê? Porque quando eu criei, que eu nem me lembro quando, para mim era uma excelente crença, porque eu falava, bom, eu sempre vou... Crença. Não, mas é isso, ela é boa, mas sabe qual era o que tá nas entrelinhas? A mocinha se ferra, no final ela ganha. Tá. Entendeu? O que tá ali por trás? Entendi. E é isso, é uma atenção, é estar presente para o que... E muitas vezes a gente fala, as nossas crenças saem pelos poros, a gente fala a crença o dia todo, a gente nem repara, porque a gente tá no automático.